Meus irmãos, a nossa meditação se encontra baseada no texto de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5 até o versículo 11. Jeremias 17, versículo 5 ao 11. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Amém. Meus irmãos, o profeta Jeremias escreve num contexto de um período no qual se aproxima o exílio babilônico. Para nós que estamos a olhar a história, depois que a história acontece, parece-nos até, de certa forma, fácil fazer qualquer tipo de julgamento, fazer qualquer tipo de conclusão a respeito do povo de Israel. Mas a verdade é que eles tinham ouvido algumas profecias, eles conheciam aquilo que Deus estava falando a eles, e eles tinham a opção de confiar no Senhor ou de tentar criar opções humanas, opções mortais, opções políticas, opções financeiras, opções econômicas, para se livrar do julgamento de Deus. Daquele julgamento que já havia sido dito na boca de outros profetas, e agora Jeremias também estava a falar. Que julgamento era este? Que Deus iria punir os pecados de Judá por meio da Babilônia. A Babilônia, como o Egito, eram duas potências mundiais, pelo menos do mundo que eles conheciam. Pense na Palestina, Israel, naquele país em que ao sul ele tem o Egito e ao seu leste, ou seu oriente, está o governo babilônico. Duas grandes e poderosas nações. Eles tinham duas opções: ou eles se rendiam ao Senhor e se entregavam nas mãos de Deus, ou então eles que arcassem com as consequências de sua desobediência. Aliás, eles já estariam sendo punidos exatamente pelos seus pecados, porque não cumpriu a missão de ser luz das nações, a missão de, nesta nação, nesta família, ser benditas todas as famílias da terra. Eles não cumpriram a missão de ser um povo inteligente, capaz, porque seguiam ao Deus verdadeiro, e assim seria considerado pelas outras nações como um povo inteligente, como um povo sábio, e por isso mesmo, porque não cumpriram a sua missão, Israel, o Filho de Deus, seria disciplinado. E até o último momento eles demonstram que a disciplina, no caso deles, não era apenas a coisa correta, mas era até o melhor para aquele povo. Enquanto Deus está falando
rendam-se a mim, prostrem-se diante de mim, mudem de vida. Eles estavam em negociatas com o Egito para escapar da disciplina de Deus. Então vem o profeta e fala: maldito o homem que confia no homem, faz a carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Há 3 elementos que fazem com que o homem seja maldito neste texto, que o homem esteja debaixo da maldição de Deus. Quais são eles? Confiar no homem, fazer da carne mortal o seu braço e apartar o seu coração do Senhor. Quando eles estavam se aliando ao Egito, eles estavam dizendo: nós não precisamos de Deus, porque quem tem o Egito não precisa de Deus. E isso se aplica a nós de diversas formas. Pode ser que nós não tenhamos um Egito para chamar de nosso, mas quem sabe nós possamos estar aí a dizer: quem tem saúde não precisa de Deus, quem tem dinheiro não precisa de Deus, quem tem amigos não precisa de Deus. Quem precisa de Deus é aquele coitado, aquele pobre, aquele triste, aquele pecador infame. Nós não precisamos de Deus. Afinal de contas, nós temos tudo aquilo de que realmente precisamos e não é de Deus. Afinal de contas, quem precisa de Deus? Deus é coisa para os fanáticos, né? Deus é coisa para os bíblias. Deus é coisa para os crentes ignorantes que não têm nesta vida prazer algum e tentam justificar alguma coisa, ou a sua falta de iniciativa, ou a sua falta de proatividade, dizendo que na verdade tudo isso é a vontade de Deus para as suas vidas. Não é verdade. Nada disso é verdade. Até porque os irmãos podem ver pela história das nações que aqueles países, aqueles povos na terra que dobraram as suas vontades para a vontade de Deus, hoje são as nações mais desenvolvidas. É verdade que nem todas as nações desenvolvidas são protestantes, são cristãs, mas todas as nações majoritariamente cristãs, majoritariamente protestantes são desenvolvidas. Por quê? Porque a melhor forma de organizar um Estado é de acordo com a vontade de Deus. A melhor forma de organizar a nossa vida social é de acordo com a vontade de Deus. Os povos que entenderam e praticaram isso são hoje nações desenvolvidas. Mas eu não estou falando de ser nominalmente cristão. Eu estou falando de ser realmente cristão. De realmente colocar a vontade de Deus como centro da nossa referência, do nosso paradigma, da nossa existência. A outra opção é confiar no nosso próprio coração. Algumas pessoas, para justificar os seus erros, falam que eu senti no meu coração de fazer isso ou aquilo. Você sentiu no seu coração de fazer isso ou aquilo? Sentiu mesmo? O coração do homem é enganoso mais do que o quê? Todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí Deus responde: eu, o Senhor, conheço. Eu, o Senhor. Vocês não. Vocês não conhecem seus próprios corações. Nós não conhecemos nem o que vai no nosso coração, mas a palavra nos revela aquilo que vai no nosso coração. E há diversas passagens na Bíblia que mostram exatamente essa verdade. O que vai no nosso coração, o que vai no seu coração. Você sabe realmente o que vai no seu coração? Saiba que ele é desesperadamente corrupto. Sabe que do seu coração e do meu coração procedem os enganos, os pecados, a malícia, as ambições pecaminosas. Por isso nós não devemos confiar no nosso coração, mas devemos confiar no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Diferentemente do homem que confia no seu próprio coração,
que confia no braço armado, que confia no Estado, que confia nos outros homens, e portanto esse homem está debaixo da maldição. Talvez nem tanto porque Deus queira amaldiçoar, mas é porque é o resultado natural de confiarmos uns nos outros. Você confia nos outros? Você não deveria confiar nem em você mesmo, quanto mais nos outros. E a Bíblia chama: confia em Deus. Faça do seu braço o braço de Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque quando vier o calor, a sua folha permanecerá verde. No ano da sequidão ele não se perturbará e nem deixará de dar fruto. A pessoa que não confia, e eu estou falando confiar verdadeiramente. Eu não estou falando de confiança, que a gente fala que confia, mas não confia coisa nenhuma. Estou falando de confiança de verdade. De você acordar e pensar: não há comida na geladeira, mas eu sei que no nome do Senhor haverá comida na minha mesa. Por mais que não haja comida na geladeira. Porque o Senhor não me abandonará. Confiança do tipo: eu sei que para os médicos é impossível, mas para Deus é possível. Ele pode curar. Eu sei que para os homens é difícil um coração tão duro se converter, mas para Deus, até as montanhas se derretem sob o seu olhar. Isto é confiança. Confiança é ver apenas trevas, mas saber que por trás das nuvens espessas, por trás da noite mais escura, está o Senhor velando por nós. Isso é realmente confiança. Se confiássemos mais, teríamos menos ansiedade. Se confiássemos mais, teríamos menos decepções. Confiássemos em Deus. Se deixássemos de confiar tanto nos homens e confiássemos mais em Deus, nós dormiríamos melhor. Mas porque confiamos no homem e desconfiamos de Deus, o nosso sono é horrível. O nosso estresse é sem medida. A nossa ansiedade não tem cura. Porque nós somos a geração que não confia em Deus. Nós somos a geração que precisamos viver tomando remédios para controlar a nossa ansiedade. Ah, pastor, o meu caso é diferente. O problema não é o seu caso, o problema é a quantidade de pessoas que vivem no seu caso. Esse é o problema. O problema é que crianças estão ansiosas, mas não é à toa. Não é à toa. Por que as crianças andam ansiosas? Porque os paradigmas de Deus para a família estão sendo descumpridos. Sabe por que os filhos estão doentes? Porque os pais são desobedientes a Deus. Sabe por que os filhos andam tratando com psicólogos desde 5 anos de idade, 6 anos de idade? É porque os seus pais não aprenderam que Deus odeia o divórcio. É por isso. Uma sociedade que não cumpre a palavra de Deus é uma sociedade que interna seus filhos e que precisa dar remédios para eles, porque nós não confiamos em Deus. Precisamos renovar as nossas confianças. E a última confiança que precisa ser alertada é a confiança no dinheiro. Nós falamos do braço armado do Egito, que representa tudo aquilo que nós possamos pensar sobre aquilo que pode substituir o lugar de Deus na nossa vida. O último é o dinheiro. Jamais poderíamos deixar isso. As Escrituras sempre falam que o dinheiro é a raiz de muitos males. E aqui no versículo 11 diz: como a perdiz que choca ovos que não pôs, é assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Havia um ditado, um dizer, na época do profeta Jeremias, que salientava o fato da perdiz colocar, ou não colocar, mas ficar em cima lá dos ovos de outras aves. Aí os ovinhos quebravam, os filhotinhos nasciam
E o que os filhotinhos faziam com a mamãe perdiz? Abandonava. Não eram filhotes de perdiz. Assim diz a palavra: as riquezas que são construídas não retamente são como filhotes que não foram chocados. São filhotes que não são nossos, são dos outros, e na primeira oportunidade eles vão embora. Quão atual, não é verdade? Esta palavra, quão atual. Não confie nas riquezas, sobretudo naquelas riquezas pelas quais você não trabalhou. Ouso até dizer, os irmãos já viram quantos milionários deixam de ser? Porque não construíram suas próprias riquezas, suas próprias fortunas, mas herdaram de alguém. Ganhou na Mega Sena, perdeu dinheiro, claro que perdeu. A verdade é que o dinheiro nunca foi dele. Nunca foi dele. E tão rápido como veio, se foi. Há muitas pessoas que confiam nas suas riquezas. Acham que podem muito, ou que podem tudo porque tem dinheiro. Haverá um dia que nesta nação brasileira, os ricos, assim como aqueles que foram lá morar nos Estados Unidos, porque aqui eles querem ser tratados diferentes, mas lá eles se orgulham de ser tratados como iguais. Aí descobriram numa determinada tempestade que o igual que o americano valoriza é o outro americano, não o latino-americano brasileiro. Vocês sabiam? Brasileiros são latino-americanos. Nós? Sim. Aí chegou lá e estavam protegendo as pessoas do furacão, protegendo os americanos. Os endinheirados brasileiros não foram tratados com a mesma delicadeza e ficaram indignados. Haverá um dia que isso acontecerá no país. Haverá um dia em que os ricos irão chegar diante de Deus e vão falar: Deus, eu compro qualquer juiz. E ele dirá: a mim você não compra. Deus, eu compro os melhores advogados. E ele vai dizer: a mim você não compra. Deus, eu compro a melhor saúde. Como se isso fosse possível, né? Como se rico não adoecesse e morresse, né? E Deus vai dizer: você compra o que você quiser com o seu dinheiro, mas o seu dinheiro não vale nada para mim. Até porque eu sou o dono do ouro e da prata. Há muitos crentes que não estão se preparando para esse dia. E esse dia irá chegar. Tão certo como eu estou aqui falando, os irmãos escutando, esse dia vai chegar. Por isso nós não podemos nos confiar ao dinheiro, nos confiar aos outros e nos confiar ao nosso próprio coração. Mas a nossa confiança deve estar depositada em Deus. E no dia da luta nós permaneceremos fiéis. E no dia que faltar a água junto às árvores para ver florescer, os crentes florescerão mesmo sem água. É o que o texto diz. Quem confia no Senhor, mesmo em meio à sequidão, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao calor, ele permanecerá fiel e ele ainda se dará frutos. Que essa confiança esteja em nós, que possamos confiar no Senhor, porque nele a nossa confiança jamais será em vão. Amém.